Quero viver para o teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Quero viver para o teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Senhor. Em Romanos 8, 38 a 39, um versículo bem conhecido por nós, ele fala: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos cantar isso na próxima música? Separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo,
furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Então, meus irmãos e irmãs, uma boa noite. Hoje nós vamos iniciar, ou fazer o devocional 28 do livro, baseado no livro do David Mathis, Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus, pela graça diária. Então, esse é o capítulo 19, falando sobre a comissão, e é o início da parte 4, que é o desfecho aí desse livro. Então, vocês vão lembrar que nas primeiras 3 partes ele está falando sobre hábitos espirituais, sobre disciplinas espirituais, por assim dizer. Ele dividiu em 3 partes. A primeira parte sendo a palavra de Deus, quando Deus se comunica conosco, principalmente através das Sagradas Escrituras. Então, essa foi a primeira parte. A segunda parte desenvolveu a parte da oração. Então, é quando nós falamos. Então, primeiro Deus fala e depois nós respondemos a Ele através da oração. Então, devocionais acerca do orar e da oração. A terceira parte foi relacionada à comunhão, que é a vida do cristão em comunhão com os crentes, em comunhão com a igreja. Tivemos várias reflexões sobre isso também, foi bastante legal. E agora, já na reta final, ele desenvolve essa parte 4, que é o desfecho, e ele vai falar sobre algumas, chama também de disciplinas espirituais, ou que ele chama de, na verdade, consequências, ou reflexos dessas disciplinas espirituais que eu acabei de falar, ouvir a palavra de Deus, ser ouvido por Ele através da oração, e a comunhão com Deus. E ele vai falar sobre 3 pontos específicos. O primeiro nós vamos falar agora, que é sobre a missão, ou a comissão. Então esse é um ponto, e os 2 últimos serão sobre dinheiro, como lidar com o dinheiro e como lidar com o tempo. Então, disciplinas espirituais para você lidar com o discipulado, que é isso nós vamos falar agora, sobre a comissão, sobre como lidar com o tempo e também sobre como lidar com o dinheiro. E aí, como eu já comentei, ele falou que acha muito interessante essa última parte, que ela se relaciona, então a missão, o tempo e o dinheiro, eles são reflexos de você ter exercido as outras disciplinas espirituais, de você ouvir regularmente a palavra de Deus, ser ouvido por Ele e pertencer ao seu corpo. O que ele destaca logo no início, então, ele relaciona a parte da missão com a parte de discipulado. E ele diz que tanto a missão como o discipulado são meios de graça. E isso é muito legal. Diz que viver em missão não é apenas um efeito da graça de Deus que vem a nós pelos canais da palavra, oração e comunhão, mas também pode se tornar o meio da graça para nós na totalidade da vida cristã. Então, não é apenas algo que a gente efetua, no caso da missão. Ela é também um meio de graça, de edificação para nós, enquanto nós estamos em missão. E ele vai desenvolver isso, ao longo aqui da sua reflexão. Então,
qual que é a missão, né? Então, toda a parte do discipulado, ele envolve a missão do cristão. E o que é o discipulado? Ele dá uma definição logo de cara. Ele diz que o discipulado é o processo no qual um crente mais maduro se dispõe, por um determinado período, a investir em um ou alguns crentes mais novos, a fim de ajudar seu crescimento na fé. Então, toda a vida em missão, na verdade, ela é uma vida no discipulado, seja você sendo discipulado ou seja discipulando. E aí todo esse movimento, na verdade, a gente está nas Escrituras, ele se dá em dois momentos. E aí, pelas Sagradas Escrituras, a gente consegue ver. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19, Jesus falando aos discípulos, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, nesse momento, Jesus estava convocando os seus discípulos para serem discipulados, estarem com Ele, passarem um tempo com Ele, para serem discipulados com Ele. E qual é a consequência de você ser discipulado? Aí a gente encontra em Mateus 28, 19, quando finalmente Jesus, ao final do seu período de discipulado, os envia e diz para eles: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Então, toda a missão cristã, ela se dá nesse movimento de discipulado. Ser discipulado e depois discipular. É assim que a gente cumpre com a grande comissão. Sendo discipulado primeiro, sendo capacitado e depois discipulando e capacitando pessoas para discipularem outras também. Um bom discipulado é sempre uma via de mão dupla, né? O discípulo e o discipulador são fundamentalmente discípulos de Jesus. Isso é uma coisa importante, né? Ninguém faz discípulo de si. Todos que estão em missão para Cristo, eles estão fazendo discípulos de Cristo. Um autor, né, que ele cita aqui, Stephen Smallman, diz assim, que nosso envolvimento em fazer discípulos será uma das coisas mais significativas que podemos fazer para o nosso próprio crescimento enquanto discípulos. E isso é uma coisa muito interessante, né? Essa via de mão dupla que ele comenta, ao passo que nós estamos discipulando, né, ou ensinando alguém, nós estamos também ao mesmo tempo sendo ensinados, né? A gente sabe quando você aprende mais a matéria, quando você estuda para ensinar. E aí, basicamente, essa é a dinâmica da vida do discípulo e do discipulador, né? Você não aprende só enquanto discípulo, você aprende também tanto quanto, ou talvez até mais, enquanto discipulador. E aí ele vai falar algumas, vamos dizer assim, benefícios, né? Ou efeitos do discipulado. Então, são 4 efeitos, na verdade. E o primeiro efeito desse discipulado, tanto para quem ensina quanto para quem, né, é o ensinado, é que o discipulado nos mostra a nossa pequenez e a grandeza de Deus. E aqui, na verdade, especificamente para aquele que está fazendo discípulos. Então, por que mostra a nossa pequenez e a grandeza de Deus? Porque, no final das contas, por mais que a gente tenha boas intenções, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente se esforce, a regeneração, a conversão, ela é uma obra divina. É Deus quem promove. Então, todo o nosso esforço e toda a nossa boa intenção, por mais que seja vigorosa, ela não produzirá o efeito da salvação que somente Cristo ele é capaz de fazer e promover. Então, essa é o primeiro efeito do discipulado, né? Ele mostra a nossa pequenez e a grandeza de Deus. O outro efeito sobre mostrar a nossa pequenez é que Jesus, né, o mandamento é o seguinte, né, ir de fazer discípulo de todas as nações. Então, o mandamento é discipular as nações. Só que, gente, quem que discipula a nação inteira? Ninguém discipula uma nação inteira sozinho, né? O próprio Moisés, a gente vê lá no Pentateuco, quando ele tentou discipular a nação de Israel, né, o povo hebreu, assim que saiu do Egito, ele estava ficando louco. E aí até o seu sogro deu o conselho para ele, ele falou: olha, cara, divide aí, né, arruma líderes aí de 100, líderes de 50, para você conseguir dividir essa carga, senão vai ser difícil você conseguir discipular essa turma toda. Então, o próprio Moisés, ele tinha, né, suas equipes, né, pessoas com quais ele dividia ali esse trabalho de discipulado. E aí, nesse sentido, é muito curioso, porque no final das contas, Deus convoca todos nós para discipular as nações, mas nós fazemos isso através de indivíduos, né, pequenos grupos. Ninguém é capaz de discipular todo mundo. Então Deus comissiona todos os cristãos
para fazer o seu papel. E aí nós como igreja, nós como corpo de Cristo, cada um fazendo o seu papel, desempenhando a sua parte, discipulamos a nação, mas cada um com o seu grupo, né, com seus discípulos ali, na qual você tem um contato real na vida. Então, o primeiro ponto é que o discipulado nos mostra nossa pequenez e a grandeza de Deus. O segundo ponto é que o discipulado nos desafia a ser cristãos, ele chama de cristãos holísticos. Holístico no sentido de você ver a ideia como um todo, né? Você ser inteiro, completo, né? A ideia de você ter uma abrangência maior. Esse é o significado da palavra holístico. E aí, uma coisa muito interessante, eu estava conversando sobre isso com minha esposa ontem. Ele fala sobre o discipulado, ele requer intencionalidade e relacionamento. Então ele significa ser estratégico e social. E ele comenta que na maioria das vezes a gente ou é uma coisa ou é outra, né? Tem a tendência de seguir pelos extremos. Então ou a gente é naturalmente relacional e carece de intencionalidade, ou a gente é intencional demais, mas carece de ser relacional, acaba sendo mecânico. Então o lado do relacional é legal porque ele acaba sendo um pouco informal, mas a informalidade é tão grande que acaba sendo um pouco intencional, e você perde oportunidades. E se você é intencional demais, acaba sendo muito mecânico e pouco orgânico. Então a ideia do discipulado não é apenas um amigo para amigo e também não é apenas de um professor para o aluno. São as duas coisas. Então há relacionamento, né, e há também intencionalidade. Então o discipulado ele é ao mesmo tempo orgânico, mas também ele é organizado. Ele é ao mesmo tempo relacional e também é intencional. E a gente precisa equilibrar essas duas coisas para que a gente possa usufruir o máximo possível do discipulado. Então, esse é o segundo ponto. O discipulado nos desafia a ser cristãos ali holísticos, né? Então, você olhar a coisa como um todo. Então, ser relacional, mas ser intencional, você ser orgânico, mas também você ser organizado. O terceiro ponto é que o discipulado nos torna mais conscientes dos nossos pecados. Então, o discipulado é mais do que falar a verdade, é também compartilhar a vida. Então, quando a gente caminha junto, e o discipulado, na verdade, é esse caminhar junto, né? Jesus, ele caminhou ali com seus discípulos quase 3 anos, e nesse convívio, né, da rotina, eles não viram nenhum pecado de Jesus, porque Jesus não tinha pecado, mas certamente eles viram uns dos outros, né? Viram o pecado de Pedro, Pedro viu o pecado de André, que por sua vez viu o pecado de João, que por sua vez viu o pecado ali de Tiago, e nessa rotina e nesse, né, vamos dizer assim, nesse discipulado mútuo ali, nesse acompanhamento da vida, essa que é a questão, né? O discipulado é partilhar a vida. Nós compartilhamos não apenas as nossas vitórias, né? Senão a gente estaria propagando até mentiras, né? Iludindo os nossos discipulados com uma imagem distorcida. Somos todos pecadores, carecemos da glória e da graça de Deus e temos fraquezas. E ao compartilhar nossa vida, nós não iremos compartilhar apenas nossas vitórias e nossos acertos, mas também iremos compartilhar nossas dificuldades, nossas dúvidas, nossas fraquezas, nossos erros. Então o discipulado nos torna consciente dessas nossas falhas, né? Seja sendo intencionais no compartilhar das nossas falhas, ou seja até mesmo não intencionais, né? Porque via de regra nós iremos tropeçar. E aí das duas uma, ou a gente tenta ocultar isso, querendo fazer esse papel do super crente, ou a gente assume a nossa fraqueza para os nossos discipulandos e mostra, olha, estou aí em construção, né? Deus há de completar a sua boa obra em mim. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto e último ponto é que o discipulado nos ensina a confiar mais em Jesus. Então, como eu falei no início, a obra da regeneração, né, e fazer discípulos, ele nos comissiona isso, mas quem converte o coração, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o próprio Espírito de Deus. Então, lógico, Deus escolheu homens e mulheres para levar essa boa nova, para fazer discípulos, para anunciar as verdades do Evangelho, mas no final das contas é Deus que convence, né? Nós somos um mero canal para o agir de Deus. Mas no final das contas é Deus quem faz. E muitas das vezes a gente vai lidar com decepção,
Muitas vezes a gente vai lidar com derrota. Pessoas que investimos tempo vão simplesmente virar as costas, ou vão nos tratar mal, ou vão nos difamar, ou serão ingratas com relação à dedicação e o tempo que tivemos. Isso vai acontecer. Aconteceu com Jesus. O pastor Wagner compartilhou na mensagem do domingo retrasado sobre Jesus teve o seu Judas, Paulo teve o seu Demas, né? Discípulos que viraram as costas, que abandonaram os seus líderes. Agora, você imagina, se teve alguém capaz de abandonar Jesus, se teve alguém capaz de abandonar Paulo, que dirá abandonar Filipe Sodré, ou qualquer um de nós. Então, precisamos estar cientes disso, e o discipulado vai nos ensinar a confiar em Jesus nesse sentido, a entender que tudo isso é obra divina. Então são esses 4 pontos com relação a esse capítulo 19 sobre o que é comissão, e acaba sendo um meio de graça, tanto para a gente ministrar a outros como sendo ministrados, né? Como discipuladores, né? Ao fazer discípulos nós estamos abençoando outros e também sendo abençoados, estamos fortalecendo a fé dos nossos irmãos e também estamos sendo fortalecidos. Mas esses 4 pontos são importantes da gente ter em mente, que nós aprenderemos nesse processo de discipulado. Então vou lembrar aqui os 4, né? O primeiro, ele nos mostra a nossa pequenez e a grandeza de Deus. O segundo, o discipulado nos desafia a sermos esses cristãos holísticos. O terceiro, o discipulado nos torna mais conscientes dos nossos pecados. E o 4º ponto é que o discipulado nos ensina a confiar mais em Jesus. Queridos, é isso. Que nós possamos almejar crescer no discipulado, sendo discipulado e discipulando também nossos irmãos, e que isso fortaleça a nossa fé. É o que eu peço a Deus, oro em nome de Jesus. Um abraço.